tomar cuidado com o fermento que o maligno quer colocar em nós. Você tem que tomar muito cuidado com o fermento do maligno, o fermento do inimigo. Quem já fez bolo e fez pão aqui, sabe o poder que o fermento tem. O fermento tem poder ou não tem? O que o fermento faz no pão? Quem é que sabe fazer pão aqui? Feito em casa. Se você não botar fermento no pão, o que acontece? Se botar fermento e se botar demais, cresce demais, né? Agora preste atenção, eu não sou muito especialista, porque eu não sou muito de fazer bolo e nem de fazer pão. Não sou muito. Quem faz é minha esposa. Agora preste atenção. O apóstolo Paulo está falando com uma igreja, que é a igreja dos Coríntios. E ele está falando porque lá dentro da igreja dos Coríntios havia um pecado. Uma pessoa lá fez umas coisas erradas, aqui não vem ao caso, mas lá, e Paulo estava dizendo, como é que vocês estão deixando essa pessoa que fez essas coisas aí no meio de vocês? Vocês deveriam julgá-la e tirar ela da situação que ela está, por causa dessa situação errada aí e tal. Aí o Paulo começa a comparar o pecado com o fermento. Que o fermento é assim, né, irmão? Você não precisa de muito fermento não para fazer alguma coisa. Você derrama o pacote inteiro no pão? Não, você bota uma medida que, considerado com o que você colocou de farinha e outros elementos ali, é pouco comparado com a farinha. Então o fermento ele tem esse poder. E o que o Paulo está dizendo? O fermento ele é engraçado. Olhe para mim e preste atenção. O fermento funciona assim, ó. Você bota um pouquinho de fermento na massa. E o que o fermento faz? Ele leveda a massa. Então você bota um pouquinho. Depois que o fermento entrou na massa, você consegue tirar o fermento? Consegue enxergar ele? Ele fica imperceptível. E você não precisa fazer mais nada. Deixa o tempo passar. Você sabe que o fermento, o efeito dele não aparece na hora. Aparece com o tempo. Porque você deixa a massa descansar e ele começa a agir. Então preste muita atenção no que eu estou falando com você. Às vezes o diabo está fermentando algo dentro do teu coração. E o diabo botou algo no teu coração e você não percebe. Mas já se misturou. E está fazendo você mudar. Você não é mais a massa que Deus fez um dia. Por causa do que você deixou entrar no teu coração, esse fermento que o maligno botou. Às vezes acontece algo na nossa vida e você vai para casa. Só que o diabo fica no teu ouvido fermentando, fermentando, fermentando. E você não faz nada, você vai dando ouvido a esses pensamentos. Você vai dando ouvido a essas vozes ou a pessoas erradas, que vão afastar você de Deus, das pessoas de Deus, da casa de Deus. E você vai ter que tomar cuidado. Porque às vezes o diabo colocou algo na pessoa que está fermentando, a pessoa não percebe. E aquilo está lá. Se você olhar para uma massa com fermento, você sabe, na hora que você botou o fermento e misturou tudo, você consegue dizer que tem fermento? Não dá para enxergar o fermento ali. Você só vai ver o efeito quando, pessoal? Então você tem que tomar cuidado. E as coisas erradas, elas são como fermento. Você começa a fazer as coisas erradas e às vezes a pessoa não dá bola, aquilo ali vai se misturando na vida dela e depois para ela vira tudo normal. Tem gente que... E o fermento é uma coisinha pequena ou grande? Pequena. Pastor, é só uma mentirinha. E a pessoa começa. Aquilo parece normal, mas já fermentou. Se misturou com a pessoa, começa a fazer parte da vida, e para a pessoa aquilo virou normal. Ou seja, Paulo está falando para os coríntios, como é que vocês estão achando normal essa pessoa que fez uma coisa errada? Vocês não deveriam deixar aí. Aí ele vai começar aqui no versículo 6. 1 Coríntios 5, versículo 6. Então, muito cuidado com o que o inimigo está fermentando dentro de ti. O que está crescendo dentro de você? E às vezes tem algo crescendo dentro do teu coração e tu não está percebendo. Às vezes algo contra alguém, pode ser algo contra a igreja, pode ser algo contra um irmão, pode ser algo contra um familiar teu. Às vezes o inimigo está fermentando alguma coisa dentro de você que está crescendo. Com o tempo, isso só vai fazer mal para ti. Porque você está deixando de ser aquela massa que Deus criou e está se tornando uma outra massa que não é a vontade de Deus. Aí diz aqui, ó, 1 Coríntios 5, 6 diz assim, ó, não é boa a vossa jactância. O que é isso? O comportamento que vocês estão tendo. Paulo está falando para os coríntios, o teu comportamento não está bom. As medidas que você está adotando não estão vindo de Deus. O que você está fazendo não está vindo da vontade de Deus. Você está ouvindo o conselho de qualquer pessoa, menos da palavra de quem? E tem gente assim,
ouve o conselho do médico, ouve o conselho do amigo, do vizinho, do parente, mas não de Deus. Então Paulo está dizendo, o comportamento de vocês não está agradando a Deus, as atitudes que vocês estão tomando, essas atitudes aí não estão vindo de Deus. E ele diz aqui, ó, não sabeis que um pouco de fermento, olha o que diz o versículo 6, marca aí com a sua caneta, faz levedar toda o que, pessoal? O fermento é algo que parece insignificante. Contudo, ele faz algo na massa. Ele muda tudo. Sim ou não? Porque ele faz algo crescer. Cuidado com aquilo que o inimigo tem fermentado dentro de você. Aquilo que fica no teu coração, agindo dentro de ti, aquele pensamento que fica martelando o dia inteiro. Tu deita na cama e fica pensando. Tu está em casa e está pensando nisso. O que você vai fazer? Vai ficar parado? Deixando o diabo fermentar isso dentro de você e vai acabar contigo. Isso não está fazendo bem, só que você está com os braços cruzados, deixando isso crescer. Irmão, o que está crescendo dentro de você? Quando o fermento se mistura com a massa, a gente não percebe mais. Você sabe que às vezes, vou dar um exemplo, vamos falar de família, né? Um exemplo mais fácil. O marido está lá parado, a esposa chega para ele, vai arrumar aquela tomada, não sei o quê. Daí o homem já fica meio chateado. Puxa, não pode me ver parado, tem que me mandar fazer alguma coisa, arrumar uma tomada. A esposa foi embora, ele está lá, só que o diabo já começa a fermentar dentro dele, viu? Às vezes uma coisa normal que a esposa falou sem intenção, para nada. Mas o diabo é sujo. Às vezes as pessoas te falam algo normal, mas o diabo vem no seu ouvido e começa a fermentar, transforma aquilo em algo ruim. Aí o diabo vem no ouvido do marido e começa. Tua esposa, hein? Não pode te ver parado. Olha o que ela fez contigo, como é que ela fala assim contigo, como é que ela manda tu vai lá arrumar a tomada. O que ela está pensando? Está pensando que que tu não faz nada, que tu não sabe que tem que arrumar e E o diabo começa a fermentar isso aonde? No coração. Na próxima vez que a esposa vier falar um negócio com ele vai ser até meio ríspido, meio grosseiro, vai falar meio duro com ela. E às vezes ela nem sabe por que ele está se comportando assim. Mas é que o diabo pegou as palavras que ela disse e começou a fermentar onde? Só que o diabo vai sempre fermentar para o lado bom ou para o lado ruim. O diabo é assim, irmão. Você não pode deixar ele ficar fermentando dentro de você isso aí. E ele trabalha na mente, trabalha no ouvido, trabalha nos pensamentos, vai começar a usar pessoas ao seu redor. Aí esse marido chega no colega de trabalho, tu nem sabe, eu estava lá, minha esposa mandou eu arrumar as tomadas. O colega de trabalho já dá mais uma fermentada. Ela não te respeita e bababá. E já fermenta mais um pouco no coração dele. O coração dele se encheu mais ainda. Quanto mais fermento você colocar, o que acontece com a massa? Cuidado com o que o diabo está colocando no seu coração. Às vezes não era para estar tomando esse rumo, mas você está deixando ele fermentar o seu coração. Está deixando isso crescer dentro de você. Você já deveria ter tirado fora. Não permitir dizer, não, Deus, está amarrado esse pensamento, está amarrado isso dentro de mim. Às vezes o diabo está fermentando alguma coisa dentro de nós. Nós temos que cuidar, e o Paulo disse isso para a igreja. Vamos lá? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda o quê? Tira isso, irmão. O que o inimigo está botando no seu coração? Que pensamentos estão vindo na sua mente? O que o inimigo... E você sabe que o pensamento gera um sentimento. E o diabo sabe disso. Então, cada vez ele vai bombardear mais esses sentimentos. Esses pensamentos. Porque o pensamento vai gerar um sentimento. Que gera uma emoção. No caso do marido, está gerando raiva. Deixa essa mulher falar de novo. Ela vai ver com quantos paus se faz o quê? Está gerando raiva nele. Só que o diabo está lá na mente, trabalhando pensamentos, e esses pensamentos vão gerando um sentimento de raiva dentro dele, que não tem nada a ver. A única coisa que ela pediu é que ele fizesse alguma coisa, que era um favor que às vezes já estava por fazer, e às vezes tem pessoa que você não manda fazer, ela não faz. E a esposa sabe que se ela fala da tomada para o marido, 3 meses depois, onde está a tomada? Às vezes está dando choque ainda, né? Sim ou não? Ela chega a dar raiva nela. Eu falo, esse cara não faz. Né? Você manda a pessoa fazer, a pessoa se arrasta, e daí se você mandar de novo, ela ainda fica brava que você está mandando. Mas a pessoa não faz, não se move. Amém? Não quero que você tenha briga em casa, então as mulheres fiquem em silêncio. Porque se o marido está do lado e você falar amém, ele vai ver que é ele que não arruma as tomadas em casa. Mas o diabo vai fermentando aquilo dentro da pessoa. Vamos ler de novo? Não, é que nem o seu filho. Você fala para ele, arruma a cama. Você falou de manhã. Vai de tarde no quarto dele. Como é que está o quarto? Às vezes a cama está como?
Aí o diabo já começa a fermentar no seu coração. Isso aí não te ouve. O diabo é assim ou não é? E ele vai sempre fermentar para o lado ruim. Continue comigo. Vamos lá. Aí diz a palavra de Deus no 6. Não é boa a vossa jactância. Então eles estavam tendo um comportamento errado. Cuidado com seus comportamentos. Porque às vezes tem pessoas mandando você fazer coisas que você não deveria fazer. Mandando você tomar atitude que você não deveria tomar. Porque você está buscando ajuda nas pessoas erradas. Que não são de Deus, que não tem uma palavra de Deus para te dar. Mas vão te ensinar comportamentos do mundo. E você, como um cristão, não pode ir atrás desses comportamentos mundanos. Paulo está falando para eles, essa jactância não é boa. Esse comportamento que você está adotando, ouvindo pessoas erradas, não é bom. E daí ele diz aqui, não sabe, você não sabe, Paulo está dizendo, que um pouco do que, queridos? Então o diabo não precisa de muito, ele precisa só de um pouquinho. E o diabo tem paciência, vai botando pitadas dentro de você, até você chegar onde o inimigo quer que você chegue. Tome cuidado, que às vezes o diabo está fazendo algo dentro de você crescer, e isso não é bom. Faz levedar toda a massa. Aí ele diz no 7, vamos continuar a leitura. Limpai-vos do que eu tenho que me limpar, pessoal? Do fermento velho. O mundo fermentou a gente. Quando nós viemos do mundo, o mundo nos ensinou a se vingar. O mundo ensinou a odiar. O mundo ensinou a ter raiva. O mundo ensinou a devolver. O mundo ensinou a mentir, ter malícia, desonestidade. O mundo fermentou a gente veio do mundo assim uma massa, podemos dizer até podre, ruim. Amém? O mundo fez isso, só que Deus está dizendo, eu não posso ser essa velha massa, e nem permitir que o inimigo contamine você que é de Deus, está na igreja, para você voltar a ter esse velho comportamento do mundo, que às vezes você está tendo. Daí ele diz, alimpai-vos do fermento velho, para que você seja uma nova. E aí você tem que pedir para Deus, Deus, eu quero ser uma massa nova, eu não quero mais isso dentro de mim, essas coisas, pensamentos. Agora continue. Assim como estáis sem fermento, eu não posso ter o fermento maligno. Quem vai dar o crescimento para nós é Deus. Porque Cristo, nossa Páscoa, qual é o pão da Páscoa? O pão sem fermento. Foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, alegria. Não com fermento o quê? Nada das velhas coisas mundanas, atitudes mundanas, comportamentos do mundo que não agradam a Deus. Às vezes a pessoa quer casar e ela vai para os comportamentos do mundo para encontrar alguém. Eu deveria me comportar como um cristão. E como um cristão orar e deixar Deus colocar alguém no meu caminho. E não coisa de pessoa do mundo. A pessoa está na igreja, mas parece a massa velha. Os velhos comportamentos para conseguir as coisas. Não, isso está errado. Continue. Nem com o fermento da maldade. Tem que tirar isso de dentro de nós. E às vezes o inimigo está colocando dentro de você uma raiva, um nojo, uma revolta. Isso é do diabo, irmão. Você vai deixar o seu coração ficar sujo assim? Tira esse fermento velho. Ora a Deus, porque para Deus não tem nada impossível. E nem com o fermento da maldade, o fermento do que, pessoal? Da malícia, sabe? Aquela malandragem, não. Mas com os asmos do quê? Da sinceridade e do que mais, queridos? E da verdade. Agora, olha o que diz o 9. Já por carta vos tenho escrito que você não deveria se associar com as pessoas que se prostituem, Paulo disse. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou com quem? Idólatras. Aí o Paulo vai dizer, e por que então vos seria necessário sair da onde, queridos? Porque às vezes a pessoa, pastor, então tem que me afastar de todo mundo que é do mundo. Não. Paulo está dizendo, não, vai ser impossível. Você vai ter que sair do mundo então. Porque olha para mim, o crente, ele está preocupado com as pessoas do mundo, achando, as pessoas do mundo vão me fermentar e eu vou me desviar. As pessoas do mundo, elas só conseguem influenciar o crente que está começando na fé. O crente que já está firme, as pessoas do mundo não influenciam você. As pessoas do mundo não vão tirar você da igreja. Só se você está começando na fé, sabe? Ainda é aquele bebê espiritual. Agora, quando você já está firme, a pessoa do mundo não influencia você. Então, com quem que eu tenho que tomar cuidado para não me fermentar? E o Paulo vai explicar no 11. Vamos lá. Mas agora vos escrevi que não vos associeis. Com quem que eu não posso me associar? Com aquele que dizendo-se... Então, Paulo disse, essas pessoas que vão fermentar você. Parece um irmão, mas na verdade não está sendo um irmão em Cristo. É uma pessoa que chega no seu ouvido para falar isso, chega no seu ouvido para falar aquilo, chega no seu ouvido para falar de alguém e está junto com você na igreja. Paulo diz que é essas pessoas que vão me fermentar, que vão colocar você contra a igreja, contra o pastor, contra o ministério. Paulo está dizendo, essas pessoas você não deveria nem estar andando com elas.
nem está perto delas, nem ouvido elas. Aí ele diz aqui, ó, quem ele se diz ser irmão, mas dizendo, se for o quê? Devasso. Você observa que a pessoa está na igreja, mas ela tem um comportamento assim, sujo. Palavras de baixo calão. Coisa até maliciosa, sabe? Fala de pessoas do sexo oposto, mas fala com uma malícia. Sempre tem um pensamento assim, levando para uma piada suja. Uma coisa que você sabe que não é decente. Paulo diz, toma cuidado com essas pessoas, porque ela vai fermentar você para o lado ruim. O que mais? Então ele está dizendo, for devasso, for o que, pessoal? Avarento, ou seja, a pessoa apegada ao dinheiro. O dinheiro para ela está em primeiro lugar, está acima do quê? De tudo. A coisa mais importante para a pessoa é o dinheiro, ela só pensa em dinheiro e só fala no quê? E só vive pelo quê? Nada mais importa para a pessoa, é só o dinheiro. Sabe aquela pessoa que ela quer que gaste o seu, mas não gaste o de quem? Quando é a vez de você ajudar, tudo bem, mas quando chega a vez, ela não quer. Agora continue comigo. Avarento, o que mais? Depois de avarento for idólatra. Que isso, pastor? A pessoa bota tudo na frente de Deus. Se você convidar ela para o churrasco, ela vai. Mas convida ela para a oração. Ah, não tenho tempo. Ah, orar 1 hora, pastor? Nem me fala isso. Vim no culto, nunca tem tempo. A pessoa bota tudo na frente de Deus. É mais importante o trabalho do que a presença de Deus. Cuidado, essa pessoa está botando tudo na frente de Deus. Tem coisas que ela ama mais do que amar a Deus. E for maldizente. Quem é o maldizente? Pessoa que fala mal de todo mundo. Tem sempre algo ruim para falar. Sempre uma coisa que não gosto disso, não concordo. Pessoa murmuradora. Anda sempre pelos cantos reclamando. Se você andar perto dessa pessoa, ela vai fermentar o seu coração. A murmuração dela vai passar para quem? Para você. Não deixe isso acontecer. O que mais que o Paulo diz? Você tem que tomar cuidado com essas pessoas. Beberrão. A pessoa tem vício. Vive só pelo prazer. Só quer as coisas que dão prazer. Por que a pessoa bebe? Porque a bebida dá um falso prazer. Por que a pessoa fuma? Porque o cigarro ele dá o que para o corpo? Um prazer. Você já viu a pessoa que fuma dizer, eu tenho que fumar. Porque às vezes ela diz que aquilo dá o que para ela? Um alívio. Né? Então, a pessoa vive só pelo prazer, só quer as coisas boas, a pessoa não quer se esforçar. Tem que cuidar dessas pessoas. O que mais que ele diz? Beberrão. Roubador. Quem é roubador? Pode ser a pessoa que está pegando algo de alguém. Pode ser a pessoa que está pegando algo de Deus. Às vezes você chega para aquela pessoa e diz, eu vou fazer uma oferta tal para Deus. Ué, tu é louco? Vai dar tudo isso? Para quê? Ou seja, a pessoa está fermentando o meu coração. Para mim não fazer aquela oferta, não dar aquele dízimo. Olha, eu ganhei uma causa. O meu dízimo é X. Aí o irmão olha para você e diz, mas tu vai dar tudo isso porque tu não dá só um pedaço. Ou se tu vai dar esse dízimo aí, não, para que dar essa oferta? Isso aí não precisa. Ou seja, a pessoa está fermentando o meu coração contra a palavra de quem? De Deus. Porque a Bíblia diz, no que roubais ao Senhor? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. A gente tem que ser fiel a Deus. Cuidado. Olha o que o Paulo vai falar sobre essas pessoas. Com o tal, o que diz a Bíblia? Nem ainda, ou você não deveria se abrir com as pessoas que vão te fermentar. Porque elas vão colocar coisas no seu coração que não são boas. Volta para o versículo 6 e leia comigo. O que diz o 6? Não é boa a vossa jactância. O que diz a Bíblia? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda? Então cuidado, irmão. Às vezes o diabo usa pessoas para fermentar o seu coração. Não só pessoas do mundo. Às vezes pode usar pessoas que estão dentro da casa de quem? Cuidado, que o inimigo está sempre tentando colocar um fermento, levedar você, fazer você ter um crescimento que não é de Deus, colocar algo dentro de você. Então você tem que vigiar e começar a observar que às vezes tem coisas que estão crescendo dentro de você, pensamentos que estão crescendo dentro de você que não vieram de Deus, esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções que você fica nutrindo, que não são emoções boas. A pessoa tinha que tirar isso de dentro dela. Agora vamos para a Bíblia, que eu vou começar a te mostrar pessoas que começaram a fermentar outras. Números capítulo 12, vamos lá? Olha só essa mulher aqui que começou a fermentar o Arão. E começou a fermentar um grupo contra o Moisés. Números capítulo 12. Vamos para a Bíblia ver que o inimigo usa pessoas às vezes para querer colocar um fermento nos outros. Números capítulo 12. Todos acharam? Eu vou esperar você. Números está lá no Antigo Testamento. Você vai Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. 4º livro do Antigo Testamento. Vamos juntos com o pastor. Se precisar de ajuda, chama os obreiros, eles vão te ajudar. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus.
Tem que cuidar o fermento ou não? Porque depois que ele caiu na massa e se misturou, tu não acha mais o fermento. É assim ou não é? Depois tu não enxerga mais, tu só vai ver o efeito. Então toma cuidado, porque às vezes o inimigo está contaminando você e você não está enxergando. Porque a gente não consegue enxergar o fermento depois que ele cai e mistura na massa. Então às vezes o inimigo está fermentando você e você não está enxergando isso. E às vezes o teu coração está todo fermentado. Você tem que tomar uma decisão hoje sobre isso. Números, capítulo 12. Versículo de número 1, o maestro vai colocar na tela para quem precisar também, quiser acompanhar a Bíblia ali no monitor. E falaram Miriam e Arão. Falaram contra quem? Irmão, cuidado, não ande com pessoas que vão começar a falar dos outros para você. Essa pessoa está fermentando seu coração. A Miriam era irmã do Moisés, bem como o Arão. Só que ela resolveu começar a falar mal do Moisés, se revoltar contra a liderança do Moisés, não aceitou decisões que o Moisés tomou, não aceitou talvez correções que o Moisés deu nela, e ela se juntou com Arão. E começou a fermentar o coração de quem? Do Arão, contra o Moisés. Estavam os dois com o coração fermentado. Agora os dois com o coração fermentado começaram a querer fermentar outras pessoas contra quem? Contra o Moisés. E começaram a fermentar, fermentar. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Pessoas às vezes que chegam para você, ai, me fizeram isso, me fizeram aquilo, cuidado. Porque você está ouvindo um lado da história, e toda a história tem o quê? E você tem que cuidar dessas pessoas que você vai ouvir, porque a pessoa vai chegar para você, ah, eu passei por isso, eu fui injustiçado, eu não sei o quê. Você cria uma raiva contra outra pessoa sem saber a verdade. É assim ou não é? É, porque você pega a dor da outra pessoa, mas você ouviu um lado. E toda a história tem o quê? Então a Miriam começou, talvez não aceitou alguma atitude do Moisés, e ela vai até criticar umas atitudes aqui que o texto mostra, e ela começou a ficar com o coração fermentado. Cuidado, irmão, porque às vezes você pode se envolver na briga de outra pessoa e você pode ter problema com Deus. Porque às vezes a pessoa com o coração fermentado, ela não está bem. E ela se levantou contra o Moisés. O Moisés estava inocente, ele estava liderando o povo, corrigindo aquele povo. Aí diz e falaram Miriam e Arão contra Moisés. E olha só, um dos motivos, não todos, mas um está aqui. Por causa da mulher o quê? Cuxita. Começou a falar da esposa do Moisés, da decisão e da escolha que ele fez. Que tomara, porquanto ele tinha tomado uma mulher cuxita. Não só, o 2. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por quem, queridos? Ou seja, ela começou a dizer, eu não preciso mais ouvir só o Moisés. Deus também pode falar comigo, eu também sou de Deus. Por que eu preciso ir consultar o Moisés? Deus também fala comigo. E fora outras coisas que o coração dela estava fermentado pelo diabo. O que a Bíblia diz no final do 2? E o Senhor fez o quê? Nunca esqueça disso. Deus, ele está sempre vendo e ouvindo o que a gente faz. Às vezes a gente pensa assim, pastor, é que eu estou em casa, ninguém está vendo. Às vezes a gente olha para o lado, não tem ninguém. Olha para o outro, não tem ninguém. Mas esqueceu de olhar para cima. Porque quem é que está sempre vendo? Cuidado com pessoas que se aproximam de você, que às vezes tem algo contra alguém, tem algo contra outra pessoa. Você não sabe quem é que está certo. Por mais que a pessoa te conte o lado dela, você não ouviu o outro lado da história. Não se envolva. Isso vai fermentar o seu coração e você vai acabar passando por algo que você não precisava. Por comprar uma briga que você não sabe se ela é certa ou não. Você vai ter problemas. E ela começou a fermentar o coração do Arão, e o Arão se envolveu na briga. E os dois tiveram problemas. Claro, a mais castigada foi a Miriam, porque ela que começou toda essa revolta contra o Moisés. Agora Deus vai castigar eles. Versículo 8. Deus se envolveu nessa história. 8. Boca a boca eu falo com Moisés, e de vista, e não por figuras, pois o Moisés ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, olha o que Deus falou para Miriam e para o Arão, vocês não tiveram temor de falar contra o meu servo. Contra quem? Contra o Moisés. Assim a ira do Senhor se acendeu contra ele. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e Deus foi-se. Agora olha depois que Deus foi, o que aconteceu no 10? E a nuvem se desviou de sobre a tenda e eis que Miriam, como é que a Miriam era? Cuidado, não se envolva no problema de outras pessoas. Cuidado com quem chega para você falando de alguém. Essa pessoa pode fermentar o seu coração contra alguém. Se esse alguém é de Deus, você vai arranjar um problema com Deus.
Você não sabe quem é que está certo, você não viu os dois lados da história. Então, você tem que tomar muito cuidado com tomar partido. Ou pessoas que chegam para você falando mal do João, da Maria, do José. Irmão, você tem que cuidar, porque o que você ouve vai entrar onde? O único filtro que existe é você dizer não. Não quero saber. Não me conte, não me mostre, não me fale. Bom, meu coração vai ficar limpo. Agora, se eu ficar dando ouvidos, ficar vendo, indo atrás, aquilo mesmo que eu não quero vai entrar no coração. E o que entra no coração produz algo dentro de você. Ouvir as pessoas certas te leva para o milagre. Ouvir as pessoas erradas vai afundar você. Vai fazer você ficar na mesma beira que você passou a vida toda. Quem é que já ouviu falar do cego Bartimeu? Quem é que já ouviu falar? O que ele era? Não, cego Bartimeu. O que o cego Bartimeu era? Isso eu já estou falando, cego. Sei que você ia falar coxo, paralítico, surdo. O que o cego Bartimeu era? Meu Deus do céu, já estou dando a resposta. O que o cego Bartimeu era? Ah, agora sim, oh glória, aleluia. Diga cego. Amém? Eu já estou falando, ele era o cego. O que ele era? Ah tá, agora o pessoal pegou, então tá bom. Irmão, você falou paralítico, coxo, surdo, falou tudo, menos cego. Agora presta atenção. O cego estava à beira do caminho. Jesus estava entrando na cidade. Tinha uma multidão passando por ele gritando. Uns gritavam, é o louco. Outros gritavam, é o Messias. Outros gritavam, é mais um. Outros gritavam, é o filho de Davi. Outros gritavam, é Jesus Nazareno. Cada um no meio da multidão gritava uma coisa. O Bartimeu deu ouvidos para a pessoa certa. Alguém gritou, é Jesus, filho de Davi. O Bartimeu botou aquilo no coração. E você sabe que o que você ouve entra no coração e pode produzir fé. Tanto é que ele era cego. Ele viu Jesus? Não. Mas como é que ele soube que Jesus estava vindo? Porque a multidão que passava gritando. Cada um gritava uma coisa. Nesse mundo é assim, tem muitas vozes. Eu tenho que escolher qual voz que eu vou ouvir. Ele ouviu a voz certa. Tanto é que ele clamou, Jesus, filho, tenha misericórdia de mim. E ele não parava de gritar. E Jesus curou ele. Mas se ele ouvisse, quantos cegos, quantos coxos. Você sabia que na entrada da cidade ficava várias pessoas com defeitos físicos, pedindo esmola? Quantos coxos, cegos tinham à beira daquele caminho? Vários! Quantos foram curados? O Bartimeu, porque ele não enxergava Jesus, mas ele deu ouvidos a uma voz que disse, é Jesus, filho de Davi. E ele clamou, filho de Davi. E Jesus fez o quê? Curou ele. A mulher com fluxo de sangue, ela nem sabia que Jesus estava passando pela cidade, mas alguém foi até a casa dela e pregou para quem? Falou de Jesus para ela. O que ela ouviu produziu tanta fé que ela foi se arrastando e tocou em Jesus. Cuidado com quem você ouve. O Arão começou a dar ouvidos para quem? Para Miriam contra o Moisés. Fermentou o coração dos dois, pagaram um preço. Ela ficou leprosa. Tome cuidado. Vamos ver mais uma pessoa que estava com o coração fermentado, Lucas 22. Segue em frente. Tome muito cuidado para o diabo não fermentar o seu coração. Botando coisas dentro de você que não são de Deus. Porque às vezes você está emprestando seus ouvidos para as pessoas erradas. Você vai pagar um preço com a tua vida. A Miriam pagou um preço com a vida dela. E às vezes tu está pagando com a tua vida esse preço. Por deixar o inimigo fermentar o seu coração. Não deixa isso, tira. Pede para Deus limpar o seu coração, fazer de você hoje uma nova massa. Às vezes você não é mais aquela pessoa que um dia você já foi. Você era de oração, você era de ler a Bíblia, de se envolver com as coisas de Deus. E hoje como é que você está? Olha o jeito que você está. Você está essa massa velha aí. Está na hora de orar a Deus e dizer, Deus, faz de mim uma massa nova. Quero ser uma bênção na tua presença. Lucas 22. Então falamos da Miriam que começou a fermentar o coração do Arão contra o Moisés. Agora eu vou falar para você do Judas. E ele começou a fermentar o coração dos discípulos contra o próprio Jesus. Lucas 22, versículo 3. Pode ler comigo aqui o 3. E entrou, porém, Satanás. Aonde que ele entrou, pessoal? Marque isso aí com uma caneta na sua Bíblia. Olha que forte isso aí. O diabo conseguiu entrar no coração do Judas. Agora deixa eu te falar um negócio. O Judas virou os olhos, retorceu a mão, mudou a voz. Ele fez isso? Continuou igualzinho. A pessoa pode estar do seu lado endemoniada, com o coração fermentado pelo diabo. E ela continua igual ela é. E você não percebe.
Amém? A pessoa pode estar conversando contigo e ela está fermentada. O diabo já está dentro do coração da pessoa. Ela não torce, não manifesta, mas o diabo está lá dentro. E quem se aproxima dessa pessoa, ela vai fermentando o coração das outras. Não deixe isso acontecer. O Judas estava assim, fermentado, mas continuou andando junto com os 12. E olha o que diz: e entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número de quem? E ele viu Jesus curar, ele ouvia Jesus pregar, mas continuou fermentado pelo diabo. Viu Jesus libertar pessoas, mas estava fermentado. E olha o que ele vai tentar fermentar os discípulos contra Jesus. Vai para frente um livro, João capítulo 12. Preste atenção nisso aqui. Ele vai tentar fermentar os discípulos agora contra Jesus. Olha o que você vai ler comigo. Evangelho de João capítulo 12. Vai lá com o pastor, você vai ver o Judas tentando fermentar os discípulos agora contra o Mestre Jesus. Você vai ler comigo. Isso aqui é muito forte que você está lendo. Eu quero que você preste atenção. Tome cuidado. E se o diabo está fermentando seu coração, hoje é o dia da limpeza. É o dia de tirar esse fermento velho e pedir para Deus fazer de você uma massa nova. Tirar essas coisas do seu coração, dos seus pensamentos, jogar tudo fora e fazer o que a palavra manda. João 12, todos acharam? Cuidado com as pessoas que se aproximam de ti, que estão se aproximando de você, os conselhos que as pessoas estão te dando, que às vezes isso não está vindo da parte de Deus, está vindo da parte do diabo, irmão. Você tem que abrir os seus olhos. João capítulo 12, vamos lá, queridos, versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o qual falecera, e aqui ele ressuscitara dos mortos. Então ele foi na casa do Lázaro que ressuscitou. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia. A Marta estava sempre servindo, né? Em casa também fazendo as coisas. Agora continue. E Lázaro é um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, a irmã do Lázaro, o que ela fez? Tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço. Lembra dessa passagem que ela quebrou o vaso aos pés de Jesus? Ela ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com o que, pessoal? Seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do quê? Olhe para mim, qual é a importância desse unguento? Irmão, o unguento é como se servisse para aposentadoria. Você sabe que a maioria dos brasileiros está enquadrado no regime geral de previdência social, ou seja, o INSS. Existem pessoas que têm um regime específico. Por exemplo, um professor municipal, é o regime municipal, estadual, regime estadual. Um funcionário público federal se enquadra no regime federal. Se o grupo dele não tem regime específico para a categoria, ele entra no regime geral, que toda pessoa está no regime geral, que ela paga o INSS. Para que você paga o INSS? Para um dia que você ficar mais velho, você poder fazer o quê? Se aposentar e receber aquele valor mensal, lá de acordo com o que você contribuiu. Então, esse vaso, irmão, é como se fosse uma economia. Era um perfume muito valioso. E sabe que tem coisas valiosas que com o tempo o valor delas só faz o quê? Aumenta. E eles iam guardando em vários vasos dentro de casa, porque também um dia eles iam ficar velhinhos ou incapacitados para o trabalho e eles podiam ir vendendo aquilo aos poucos e fazendo o quê, pessoal? Uma renda que garantiria o quê? O futuro. Aquele vaso é como se fossem anos de trabalho guardado. Mas quando Jesus entra na casa dela, ela está com uma alegria tão grande que Jesus ressuscitou o irmão dela dos mortos, que ela derrama o vaso aos pés de quem? E derrama um unguento, a casa se encheu com aquele cheiro maravilhoso. E ela começa a lavar os pés de Jesus e enxugar com o próprio cabelo. Você sabe que quando uma pessoa entrava na sua casa, por obrigação e por cultura, você tinha que lavar os pés dela. E além de lavar os pés, você tinha que derramar um óleo sobre a cabeça. E ela fez muito mais do que isso por Jesus. Amém? Ela derramou o perfume mais caro. Você usava o perfume mais simples para visita. E lavava os pés numa bacia. Quem lavava não era nem o dono da casa, era um servo. Ela foi lá porque ela queria honrar Jesus. Mas olha a atitude do Judas tentando fermentar o coração de todo mundo no 4. Leia comigo. Então um dos seus discípulos. Quem era esse discípulo? Não ouvi quem era. E o que nós lemos em Lucas 22:3? Quem é que entrou no coração do Judas? Cuidado para o diabo não entrar no seu coração. O fermento está abrindo a porta para o diabo entrar no seu coração. E quando o diabo entrar no seu coração, você faz coisas que você vai deixar as pessoas de boca aberta. Porque ninguém vai acreditar no que você vai fazer.
você vai deixar todo mundo de boca aberta, porque o diabo dominou você. E você pode continuar na igreja, continuar andando com os irmãos, mas vai fazer loucuras. O Judas continuou andando com os 12, continuou com os discípulos, mas ninguém sabia que o diabo estava onde. Mas pelos frutos você está vendo que o diabo entrou na pessoa. Pelo comportamento que a pessoa está mostrando. Olha o comportamento que ele vai mostrar agora. Pelos comportamentos você já começa a ver que a pessoa não está bem, que o inimigo está, ou já entrou no coração, ou está rondando a pessoa para entrar. Agora olha o que ele fez no 4. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, porque ninguém acreditava que o Judas ia trair Jesus. Mas de uma hora para outra, o que o Judas fez? Porque o diabo entrou onde? Então é isso, vamos lá. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, ó o Judas que nós acabamos de ler, filho de Simão, que havia de trair Jesus, disse, olha o que ele falou da atitude da Maria, parabéns Maria, você está honrando o mestre, é isso mesmo que você tem que fazer. É isso que o Judas disse? Não, leia comigo. Por que não se vendeu esse unguento por 300 e não se deu para quem? Olhe para mim, tem uma outra tradução que diz assim, que desperdício. Você já leu isso na Bíblia? Tem uma outra tradução que ele diz, que desperdício, podia ter... Irmão, tem gente que vai ensinar você e vai falar para você, vai contaminar o seu coração com fermento. Quando você quiser se dedicar para a igreja, tem gente que vai chegar para ti e vai dizer, para que ir toda hora na igreja? Tu já foi essa semana, para que ir de novo? Para que fazer tanto pela obra? Para que fazer tanto? Para que fazer isso pelo pastor? Para que fazer isso? Isso é puxar saquismo. Vão falar tantas coisas de você. Isso é o fermento de quem? Do diabo. O Judas falou isso na frente de quem? Dos outros discípulos, dizendo para eles, não precisa honrar Jesus desse jeito. Não precisa tratar Jesus melhor do que os outros. Deveria tratar ele igual a quem? Mas ele é o mestre, ele tinha que ser tratado diferente. Ele é o próprio Senhor. Então tem pessoas que vão fermentar o seu coração quando você quer se dedicar para Deus, quando você quer quebrar o seu vaso, você quer fazer mais para Deus. Essas pessoas que estão dominadas pelo inimigo vão chegar e vão dizer, para que se dedicar tanto? Tu está indo demais na igreja. Daqui a pouco eles vão te dizer, vou te dar um colchão para te morar lá. Amém? Ou vão dizer, porque tu não leva um colchão de uma vez e mora na igreja, tu vive na igreja, está sempre aonde? E vão tentar fermentar o seu coração, dizendo, não precisa ir tanto. O que adianta se dedicar tanto? O que adianta fazer isso para Jesus? O que adianta fazer essa oferta? O que adianta você ajudar tanto? Eles querem fermentar o seu coração para você parar de se dedicar. Judas estava dizendo na frente de todos que eles não deveriam fazer tanto por Jesus. Mas porque o coração do Judas estava dominado por quem? Cuidado com as pessoas que não querem que você se dedique, que você dê o seu melhor, que você faça mais, que você se esforce. Às vezes eles querem fermentar o seu coração contra Jesus, e ali ele estava tentando. E olha por que ele falou isso, qual era o interesse do Judas? Versículo 5, por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e se deu a quem? Ora, ele disse isso no 6, não pelo cuidado que ele tivesse com os pobres, mas o que ele era? Ladrão. E ele tinha a bolsa, e ele tirava o que ali se... Porque ele roubava, irmão. Ele não estava nem aí para Jesus. O Judas só pensava em quem agora? Quando o diabo fermenta o seu coração, você não pensa em mais ninguém, você só pensa nos seus interesses. Não deixe o inimigo fermentar você. E o Judas começou a tentar fermentar o coração dos outros 11 discípulos. Para que honrar tanto Jesus? Não precisa, o que a Maria está fazendo é desperdício. Mas Jesus disse, opa, os pobres você sempre tem, mas eu nem sempre. Ele estava dizendo que a Maria estava certa. E tem um outro evangelho que diz que aonde esse evangelho fosse pregado, lembra disso? O que essa mulher fez seria lembrado, porque ela fez algo para honrar Jesus. Amém? Cuidado com essas pessoas que estão junto contigo, às vezes são até irmãos de igreja, mas vão fermentar o seu coração contra Deus, contra o pastor, contra a igreja, contra a obra. Tome cuidado. Às vezes a pessoa pode estar junto contigo na missão, mas o coração dela está fermentado. Quer ver outro que tinha o coração fermentado? João capítulo 11. E também estava no meio dos discípulos. Estava lá junto com eles, João 11. Volta só um pouquinho para trás, você está no 12. João capítulo 11, queridos. Vamos olhar aqui o versículo, quando Jesus, a Marta e a Maria mandam chamar Jesus, dizendo, Lázaro
teu amigo, quem tu amas, está doente. Jesus ficou ali e disse, essa doença não é para a morte, para a glória de Deus. Aí Jesus disse, Lázaro dorme. Depois ele explica, está morto, eu vou lá ressuscitá-lo. Vamos lá para Betânia. Agora olha o Tomé falando no 16, contaminando os discípulos. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, leia comigo. Vamos nós também para morrermos com quem? Com ele. Olha aí, fermentando o coração dos outros. Pessoal, vocês querem morrer? Jesus está louco, ele vai se matar indo para Betânia lá. Os fariseus vão pegar ele. Vocês também querem morrer juntos? Se a gente andar com Jesus, a gente vai morrer. Contaminando o coração de quem? Tirando a fé dos discípulos de servir Jesus. Tem sempre pessoas negativas, né? Tudo para a pessoa é difícil, tudo não dá, tudo é complicado. É uma pessoa negativa. Já está com o coração igual ao do Tomé, fermentado pelo maligno. Cuidado, queridos. Vamos em Cantares capítulo 2. Então você tem que cuidar o fermento do inimigo. Às vezes o inimigo está fermentando o seu coração, tem algo crescendo dentro de você e você não percebeu. Hoje é o dia de fazer uma oração sincera, de tirar o fermento maligno, pedir para Deus que, se for necessário, faça de você uma massa nova, sem fermento, pronta para uso do Senhor. Cantares capítulo 2, todos acharam? Você vai Salmos, Provérbios, Eclesiastes, depois Cantares. Antigo Testamento depois dos Salmos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Salmos está lá no meio da Bíblia. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Quem achou Cantares, diga amém. Podemos ler, queridos? Capítulo 2, versículo 15. Leia com o pastor o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu quero que todo mundo leia junto comigo. Apanhai-me as raposas. O que é a raposa? É algo maior. Às vezes o diabo chega de forma grande, se revelando mesmo que é o diabo, mostrando mesmo para você que aquilo não é de Deus na sua vida. Cuidado. Observe isso. O que mais? E as raposinhas. Às vezes o diabo vem assim meio pequenininho, meio inocente, tentando se infiltrar, tentando atingir, tentando tocar você. E diz aqui, ó, que fazem mal ao quê, queridos? Você é a vinha do Senhor. Se você deixar essas raposas entrarem em você, elas vão te atrapalhar. A raposa faz o ninho dela, cavando na terra, e ela faz bem na raiz da vinha. Se você matar a raiz, o que acontece com a parreira? Ela morre. E olha o final. Porque as nossas vinhas, elas estão como? Em flor. Você sabe que toda... Quem é que tem árvore frutífera em casa aqui? Levante a mão. Quem é que tem bergamoteira? E não trouxeram bergamota para o pastor esse ano. Irmão, você está na dívida. Olhe para mim e preste atenção. Você tem bergamoteira e não trouxe, hein? A pocã aqui, ela é minha preferida. Agora olhe para mim e preste atenção. Se é da sua casa, Deus me revelou. Pode trazer. Sacola semana que vem. Olhe para mim, é brincadeira. Preste atenção. Irmãos, quando vão vir os frutos, o que surge primeiro nos galhos próximos às folhas? Flor. Deus está dizendo, cuidado, hein? O mundo espiritual está vendo que você está em flor. Que aquilo que você tanto orou a Deus está chegando na sua vida. Que você vai começar a dar frutos para Deus. Você vai começar a frutificar para o reino de Deus. Só que o diabo é a raposa. Ele está vendo que você está prestes a frutificar, porque ele está vendo o movimento no mundo espiritual. Os anjos indo até a sua casa, andando ao seu redor. Ele está vendo que isso é diferente. Então ele está tentando te atingir e contaminar o seu coração, fermentar você, para que a sua vinha não produza. Porque se eu matar a raiz, pode estar dando flor, mas não vai dar o quê? Fruto. E às vezes a gente orou tanto, e o diabo está fermentando o seu coração, não deixa isso acontecer. O diabo está colocando pequenas coisinhas e aquilo fica trabalhando na sua mente, trabalhando no seu ouvido. E você está de braços cruzados, você tem que amarrar isso, mandar embora em nome e não deixar ficar. Porque isso vai destruir a nossa vinha. Nós somos a vinha do Senhor. Deus cultivou, trabalhou tanto em nós para que a gente produza para Ele. Deus quer que você produza. Só que o diabo quer destruir a sua raiz antes de você produzir frutos. Guarde a palavra que eu preguei para você. Deus fez de você uma massa. Só que agora é você que tem que cuidar para o maligno não colocar o fermento dele em ti. Tem pessoas que não estão vigiando. E o diabo às vezes fermentou o seu coração e tem coisas dentro de você crescendo, aquele pensamento, aquele negócio. Você tem que cortar tudo isso.
Se tem algo, ora a Deus hoje. Se tem algo, limpa o seu coração hoje. Se tem algo, fala com Deus hoje e diga: Senhor, eu quero tirar todo o fermento velho. Se for preciso, eu quero ser uma nova massa para o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e tome muito cuidado com o fermento que o maligno quer colocar em você. Vamos orar juntos agora. Olá amigos, tudo bom? Você está acompanhando esse vídeo no meu canal, aqui é o Pastor Luiz. Olha, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para você receber mais mensagens, compartilhe com alguém, deixe o seu like nessa mensagem para que o YouTube entenda que ela foi boa e também passe ela para outras pessoas. Muito obrigado por estar aí no canal, que Deus te abençoe em nome de Jesus, um forte abraço.